essas sementes de luzes que são semeadas no terreno fértil dos seus corações, aguardando o homem de bem do amanhã. Então vamos dar continuidade à programação do 38º MIEP com a palestra que tem como tema solidão versus amor solidário, por Frederico Menezes, que vem há mais de 20 anos participando deste MIEP, espalhando a sua alegria, o seu carisma, facilitando a compreensão desta doutrina maravilhosa que nos fala a alma, que nos lembra filhos de Deus que somos e que nos convida a vivermos como tal. Com a palavra, Frederico Menezes. Um dos nossos queridos orientadores espirituais nos falou certa feita que neste século de várias patologias emocionais, a solidão é um dos grandes vergalhões que agride a alma. E apesar de termos cerca de 6 bilhões de habitantes no planeta, nunca, em nenhuma época da humanidade, existiu tantas criaturas padecendo do drama da solidão. E a solidão reflete as angústias da alma, ao mesmo tempo em que deve fazer a pessoa solitária rever seus valores e reordenar os caminhos que vem traçando no mundo. A solidão é responsável também pelo surgimento de várias outras enfermidades correlatas àquele estado de sofrimento mental característico de quem padece da solidão. A solidão tem desencadeado também dramas do quadro depressivo. A solidão tem sido responsável pela característica de infelicidade que envolve uma torrente de criaturas no nosso planeta. E a solidão cada vez mais era um reflexo, em inúmeros casos, do processo enfermiço do egoísmo. Muitas vezes, quem sofre o drama da solidão não se inquire a respeito da causa ou os motivos que os têm levado àquela posição de sentir-se sozinho diante da vida. Nós temos hoje na Terra solidão a 2, solidão a 3, solidão a 4, temos solidão em família. As pessoas muitas vezes estão no mesmo ambiente e estão sozinhas. Estão cercados por uma multidão e estão aprisionadas no seu universo próprio. Quando isto é resultante do egoísmo, esse universo doentio por excelência é potencializado e retroalimentado pelo próprio mecanismo da criatura de sentir que se basta perante a vida, embora no sentimento contraditório, embora acredite que se basta diante da vida, sofre porque está sozinho. Quando eu faço referência à solidão acompanhado, é porque nós temos uma tendência natural de entender a solidão como sendo uma experiência em que você geograficamente possa se sentir sozinho ou fisiologicamente esteja só no ambiente. Mas a solidão é algo que remonta a uma percepção mental e, sobretudo, a uma percepção de sentimento. E é muito triste
alguém observar a si próprio ao derredor e não perceber sentimentos, sobretudo, e claro, sentimentos construtivos. Uma vez eu refletia numa mensagem de um amigo espiritual que dizia: é terrível e muito triste alguém viajar, sair para um canto e não ter uma lágrima de saudade de uma outra pessoa para ele. Alguém morrer e nem uma prece o acompanhar na sua partida. É muito triste alguém não fazer falta em qualquer lugar. Viver uma reencarnação de 70 anos de idade e partindo, a sua ausência simplesmente é ausência. A partir dessa reflexão, nos lembramos de uma mensagem do espírito Joana de Ângeles, que no nosso entender teve a propriedade de aprofundar e trazer a resposta para o combate à solidão, para vencer-se a solidão. Antes de falar desta mensagem de Joana, quantas vezes nós não encontramos pessoas vivendo em casa sozinhas, se lastimando da vida, se queixando porque está sozinha, e quando a gente pergunta: e você já procurou alguém? Não, mas não adianta, olha, para sofrer os problemas que as pessoas sofrem lá fora, incompreensão, melhor estar sozinho. E por que é que está se queixando? Ninguém nasce para viver sozinho. A solidão não é um elemento constitutivo para a natureza humana, com exceção de um gênero de solidão que eu vou me referir mais adiante. O espírito imortal, ele existe para conviver, para trocar experiências, para permutar energias, para fazer transitar o seu magnetismo em relação a outras criaturas. Esta é a fundamentação da construção do ser no que diz respeito à capacidade de amar. Ninguém pode desenvolver a capacidade de amar se não interagir. Interagir é fundamental. Fizemos referência a isso numa exposição anterior, quando muitas vezes as pessoas pensam que se isolando evitam problemas, quando o isolamento depaupera a criatura e atrofia o poder de sentir. O poder de sentir é desenvolvido quando nós estamos em contato com a realidade do outro. O universo do outro é fundamental para a nossa experiência, é vital para o nosso crescimento. Precisamos do outro. À medida que a gente desenvolve a consciência que necessitamos do outro, o egoísmo já começou a ser combatido. Porque uma das características do egoísmo é acreditar que não precisamos de ninguém. Mas a verdade é que nós precisamos do outro até para ter raiva. É tão bom ter uma raivinha de vez em quando. Porque é triste olhar para as quatro paredes e não ter com quem reclamar. Isso serve de consolo a quem gosta de reclamar de todo mundo. Eu já contei aqui, mas como a mesma situação de outros casos, sei que muita gente não estava presente, mas certa feita eu estava num evento, num outro estado aqui do Nordeste, com um amigo, um grande expositor espírita, e esse amigo nos convidou, nós fomos jantar, e no jantar ele começou a abrir o coração, ele estava querendo conversar, e ele fez a opção, por exemplo, por não casar. Ele preferiu ficar só para fazer o seu trabalho, que ele queria se dedicar à causa. Mas naquele dia, naquela noite especificamente, ele estava sentindo o peso de caminhar sozinho, como ele dizia. Ele disse: Fred, rapaz, tem hora, é muito ruim ser sozinho, estar sozinho. Você veja, a gente vai acabar esse evento aqui, que foi maravilhoso, um evento muito rico, um evento, um seminário comigo e com ele, e ele disse: eu vou pegar o avião, vou voltar para minha casa lá em Salvador, vou chegar lá no aeroporto, ninguém me esperando, nem a Polícia Federal, porque eu não fiz nada. Vou chegar em casa, vou abrir minha casa, vou abrir o armário, lá está o micimiojo.
tirar o bate-gute, que é a comida láctea que está lá dentro, a bebida láctea que está na geladeira, me sento e vou simplesmente pensar no evento, sem ninguém para perguntar, como é que foi? O que teve de novidade? O que é que você trouxe de bom? Não, vou ter que esperar tal dia que eu vou encontrar as pessoas da instituição para o trabalho. Eu deixei de falar e aí eu lembrei para ele, tentando confortá-lo e ao mesmo tempo reanimá-lo, dizendo que entendia aquele espaço de solidão dele. Mas aí nós voltamos para a mensagem de Joana de Ângeles, que para nos auxiliar a vencer a solidão, uma das doenças psíquicas da atualidade, uma das doenças emocionais dos dias de agora, Joana nos traz a seguinte reflexão: quem é solidário jamais será um solitário. Solidão, dentro dos parâmetros que eu coloquei no início da exposição, pode ser fruto da nossa indiferença ao outro. Porque se eu me disponho a olhar em volta e a perceber a imensa dor que envolve a humanidade nos dias de agora, eu tenho a quem visitar, eu tenho estômagos a alimentar, eu tenho vidas a acalentar, eu tenho órfãos a amparar, eu tenho idosos esquecidos com quem eu posso levar a minha expressão de amor filial. Quem é solidário jamais será solitário. Porque a lágrima que eu vou enxugar, a alegria que eu acender na intimidade do coração de alguém, será uma permuta magnética que me fará ser tocado pela gratidão do outro, pelo carinho do outro e pela sublimidade das leis de Deus. Quando nós vamos ao auxílio do próximo, nós desencadeamos uma verdadeira corrente do bem, que também se movimenta a nosso favor. Não que a gente vá fazer um bem pensando nisto, mas é lei. Quando você ajuda alguém, os bons espíritos que cuidam daquela pessoa passam também a estar presente na sua vida quando você necessitar. E farão parte da corte de amigos espirituais que preencherão as suas madrugadas de dor, quando as madrugadas de dor se apresentarem na sua vida. Sem falar naquelas expressões inesquecíveis, quando você tem oportunidade de dizer a alguém, de ajudar alguém, de aliviar a vida de alguém, esta pessoa, quando você vai se retirando, olha para você enxugando uma lágrima furtiva e diz: Deus te abençoe, meu filho, muito obrigado pelo que você fez. Quantas vezes essa energia que parte de um coração dessa natureza não nos envolve numa torrente de forças e a gente sai naquele sentimento de contentamento e de alegria, muitas vezes caminhando fisicamente sozinhos, mas espiritualmente se sentindo acompanhado por uma legião de amor. Quantas vezes ao visitar a colônia de rancenianos, Padre Manuel, lá na Miroeira, em Pernambuco, ao visitar os amigos durante mais de 20 anos, de 15 em 15 dias às terças-feiras, ao nos despedir deles, muitos diziam: estou aqui há 40 anos, minha família me deixou aqui, dizendo que voltaria na próxima semana até hoje. Quantos deles, com os dedos faltando, seguraram as minhas mãos, a dos amigos que me acompanhavam, os outros irmãos da caravana, e beijavam-nos em lágrimas, dizendo: não demorem a voltar, venham mais vezes. Quantas vezes nós ficamos presos ao nosso mundo medíocre, do nada fazer, preocupado porque não sei quem falou tal coisa, preocupado porque o menino está dando trabalho em casa. Quantas vezes nós apequenamos a nossa existência, quando ela poderia ser uma existência colossal, gigantesca,
porque não faltam faces carcomidas pela dor, necessitando que a gente venha fazer despontar o sol da alegria naquelas mesmas faces. Quantas vidas tombadas, meus amigos. Quantas misérias à nossa volta. Quantos gemidos que o mundo não escuta, mas nós já podemos escutar. Esses brados de amargura, esse desespero da alma. E nós estamos pensando que estamos sozinhos, que estamos solitários, que é uma cruz muito pesada sobre o nosso ombro. A melhor maneira de aliviar a cruz que carregamos no nosso ombro é colocar asas sobre ela. E as asas que nós podemos colocar em nossa cruz é exatamente o bem que a gente pode fazer ao outro. Não há maneira de viver e de estar no Evangelho senão buscando vivenciar isso que nós estamos colocando. O Evangelho não é um estado de receber, é uma proposta de doar. O Evangelho tem o período em que nós devemos estar recebendo a mensagem, mas há um período em que precisamos começar a levá-la adiante. Quem fica muito tempo recebendo a mensagem, começa a sofrer de atrofiamento. E começa a sentir não mais aquele entusiasmo de antes, porque a vida está solicitando, agora é hora de dar, de amar, de servir, de entregar. Não é mais tempo de lamentar, de se queixar, de olhar para os céus, meu Deus, eu não aguento mais a minha vida. A nossa vida é belíssima. A nossa vida é riquíssima. As suas existências, elas foram perfeitamente elaboradas. Ninguém aqui caiu por descuido do bico da cegonha. As nossas reencarnações, elas foram organizadas, estruturadas, pensadas, levadas adiante. Porque não se aproxima deste manancial que é a fonte espírita, quem já não traga da dimensão infinita os recursos para entender algo dessa mensagem. Não bebe dessa água quem não traz a mente arejada e preparada para saciar-se. Não entende algo deste recurso celestial quem não traga no coração vidas e espículos que já foram retirados e alguns apenas necessitando cicatrizar. Quem já não esteja preparado talvez por um surto de sofrimento agora ou mais além em outras encarnações. Mas a vida é um processo dinâmico. Todas as vezes que nós nos paralisamos diante da vida e ficamos vivendo, atrofiando as forças psíquicas, atrofiando as nossas energias, todas as vezes em que nós estamos fechados em nós mesmos, começamos a sentir um peso no tórax, que é a implosão das nossas próprias forças, a implosão do nosso magnetismo. Como a gente não os expande, como a gente não expande esta energia através da solidariedade, ela se volta no fenômeno egocêntrico, para dentro, causando o constrangimento, o aperto no coração. Por que é que esse é um dos sintomas mais apresentáveis em quem sofre de depressão? Aquele peso no tórax, que leva a pessoa deprimida a querer ir para o sofá ou para a cama. É o pior lugar para se ir para quem está depressivo. Evite sofá e cama, porque deitou para levantar vai ser difícil. Ao sentir o peso no tórax, saia para romper isto aí e saia em direção à vida, porque a morte é a nossa paralisia diante da vida. Se a morte não existe, ela não existe. Nós podemos dizer que simbolicamente a morte é quando nós paralisamos as nossas forças, mumificamos a nossa capacidade de amar. E não se consegue amar se não se anda, se não se age. Amor é dinamismo. O amor é a força dinâmica do universo. Se não andar, se não agir, se não se movimentar, não é mais amor. Periclita. É como a água que, por mais bela que ela seja, ali parada,
os miasmas irão se instalar, a podridão se espalhará ali no fundo, e aquela água que antes poderia gerar vida, irá gerar enfermidade. O espírito que para, que não se locomove, é o espírito que se deixa possuir pelos miasmas. A mente entulhada pelo lixo da discórdia, da descrença, o lixo da desesperança, o lixo da pequenez interior, que nós mesmos nos apequenamos. Esta mente, ela não consegue ganhar campos e viajar em direção a Deus, porque não consegue sentir Deus em si próprio, em conflito. Também não consegue sentir Deus em qualquer lugar, porque está voltado para si mesmo. A grande alma, o espírito que faz da sua vida um poema de dedicação ao seu semelhante, é alguém feliz. A gente vê isso constantemente. Tem sofrimento, tem problemas, tem dificuldades, mas é feliz. Exatamente porque ele é alimentado pela permuta magnética da compensação do amor. Todo coração que se abre para amar, e não me refiro ao amor homem e mulher, me refiro ao amor. Todo coração que se abre para amar, permuta, se alimenta de vibrações compensadas. E esta criatura, portanto, sente-se tomado por um entusiasmo diferente. Os raios do amor, que não é apenas a permuta de quem está encarnado e que você está ajudando ou amando, mas que também vem do mundo invisível, que desce das regiões superiores da vida, que desce diretamente da mente de Deus através do nosso plexo coronariano. Estes raios argênteos de pureza extraordinária toca a nossa estrutura cerebral, e o sistema límbico, ativado por aquela energia superior, faz-nos sentir a leveza dos anjos e nos faz sentir a alegria do êxtase. Como Teresinha de Lisieux, que entrava em êxtase toda vez que tinha a honra e a glória de servir a alguém. Cada pessoa que ela podia ajudar, ao voltar, que fechava os olhos agradecendo a Deus, ela inclusive chegava a levitar, tal a sensação de plenitude que envolvia aquela grande alma. Claro que nós não somos ainda uma Teresa de Lisieux, não somos. Talvez nosso querido amigo ali, Antônio, possa começar a flutuar daqui a pouco, mas aí é bondade dos céus. Nós, porém, podemos começar este exercício, essa força motriz. A nossa vida precisa se transformar numa força motriz, porque quanto mais você entrega de si, mais vem do mundo para si. Não através de benefícios materiais, mas através dessas forças invisíveis e sutis, que são a grande realidade do universo. A realidade material, meus amigos, isso equivale a um percentual de menos de 1% da realidade da vida. Nós precisamos desmaterializar as nossas aspirações, para entender que nós estamos mergulhados numa das expressões mais pobres do universo, que é a energia material densa, que embora seja mais pobre, é de um valor magnífico para todos nós. Estamos a caminho. Estamos em direção. Mas quando é que tem uma solidão positiva? Porque eu fiz referência a ela. Quando é que nós podemos dizer que existe um tipo de solidão que seria positiva? É aquele espaço que todos nós devemos ter conosco mesmo em determinados momentos dos nossos dias. Esta solidão não é a solidão doentia, é a solidão do reabastecimento íntimo. É aquele momento em que você, sozinho com você mesmo, faz uma investigação interna para avaliar os próprios passos, ao mesmo tempo em que pode escutar a voz de Deus, naquele instante de liberdade interior. Jesus teve o seu momento com Ele mesmo em várias ocasiões. Atendia os coxos, estropiados, debentados, os cegos, surdos, curava a todos aqueles que podiam ser curados, ensinava aos apóstolos, pregava na montanha, ao lago de Genezaré, se aproximou do tanque de Siloé, devolveu o movimento das pernas, a visão a quem não enxergava,
mas muitas vezes ele se recolhia, muitas vezes pedia para ficar só, ele se recolhia, ninguém sabia o que ele estava fazendo, e às vezes quando se aproximavam, lá estava ele ensimesmado, no estado pétreo, no estado parado, estanque, mas a alma estava dinâmica, ele viajava por dimensões incomensuráveis, para atingir as regiões mais ignotas do infinito. Ele estava em viagem em direção ao país do amor, para nas fontes sublimes do amor, recolher novas forças para continuar semeando a liberdade de um mundo melhor. É esse o instante da solidão que nós devemos ter. Não é a solidão que machuca, é a solidão que nos retempera. É aquela solidão que a gente deve ficar conosco mesmo os casais. Porque tem casal, não, tem que compartilhar tudo. E às vezes o companheiro, a companheira quer estar sozinho pensando, está pensando em quê? Não, é uma coisa minha mesmo. Não, mas eu sou seu marido, ou sou sua esposa. Sim, e daí? Marido e esposa não quer dizer que vai sumir a individualidade. O respeito pede, não. Ele ou ela tem direito àquele espaço íntimo. É o momento tocar o próprio ser, tocar o próprio espírito. É aquele instante que você quer confabular com você mesmo. Ou quer conversar com Deus, coisas que na verdade a gente não quer conversar com ninguém. Conversar com Deus apenas com Ele. Os bons espíritos respeitam tanto esse instante, a não ser que haja algo que eles devam se relacionar com aquela problemática em que você está sozinho, isolado, eles entram no circuito, os bons espíritos, para nos trazer bom ânimo, para nos alertar no caminho, para dizer, tenha cuidado, calma, não é dessa forma, persista, permaneça na estrada, mesmo que incompreendido, vá em frente. Esta permuta, esse contato íntimo conosco mesmo, nos ajuda a conhecer, a nos conhecer. É o momento do conhece-te a ti mesmo. É o melhor caminho. Agora, depois dessa experiência, sair para o mundo, para ir ao encontro do outro, que é a estrada mais curta para Deus, é o outro. Olha que coisa fenomenal. O universo é de uma interação fantástica. O universo pede que você mergulhe em você para encontrar o infinito, e ao mergulhar em você, ao tocar o fundo da sua realidade, você suba, ascenda para ir ao encontro da vida e do outro, porque o outro é fundamental para a sua aferição de valor. O outro é necessário para que a gente entenda o que a gente precisa a partir do que o outro precise. Quando a gente está perturbado, nada melhor do que chegar alguém precisando de ajuda. Às vezes, a resposta para o nosso problema vem da dor do outro. Às vezes, o que você é inspirado para dizer a alguém é o que você estava precisando ouvir para determinada circunstância da própria vida. Aquele instante em que você esquece a sua dor, a sua lágrima, para atender alguém que bate à sua porta, é o instante azado que o alto está mandando para que você entenda o seu próprio sofrimento. E às vezes vem até uma pessoa vivendo o mesmo problema que você. Vem alguém que está experienciando algo similar. E você diz, meu Deus, que queres de mim? Eu estou passando por isso e tu mandas alguém exatamente para que eu ajude a superar o problema. São os mecanismos inteligentes da vida. A vida é muito inteligente. Tudo na vida é um processo inteligente. Quem é solidário nunca será solitário, no sentido patológico, no sentido negativo. Quando a solidão insistirem com vocês a magoar e a machucar, não tenham vergonha e sejam sinceros com vocês. É o egoísmo. Rompa esse lacre. Está faltando o sorriso do outro na sua vida. Uma senhora muito amiga de Chico Xavier, casada com um grande empresário em São Paulo, praticamente todo mês estava com Chico. Aí um dia ela chegou para Chico, no momento de mais intimidade, disse, Chico, eu tenho tudo para ser uma mulher feliz. Meu marido é maravilhoso,
um grande empresário realizado. Me dá uma casa, eu moro numa casa encantadora e confortável. Meus 2 filhos não me dão trabalho, são universitários. E por que é, Chico, eu sinto esse vazio dentro de mim? Chico olhou para ela demoradamente e disse: ah, minha filha, Emmanuel está me dizendo aqui que o vazio que você sente é a ausência da felicidade nos outros que você nunca despertou. Faça as pessoas felizes que esse vazio é preenchido. Porque nós somos seres de compartilhamento. O que acontece em alguém diz respeito a gente. A dor da humanidade é a nossa dor. A gente é que se sente apartado. Nós é que criamos o apartheid espiritual. Nós é que criamos a exclusão do outro. Mas o outro somos nós também. Nós somos parcela dos outros, embora sejamos indivíduos. Por isso, meus amigos, nesta nossa última participação com vocês, eu até agradeci que o tema fosse exatamente solidão versus amor solidário ou ação solidária. Porque em todos os instantes da minha vida, nesses 30 anos de atividade, o maior consolo que eu sempre recebi, foi quando eu estava em atividade. E os instantes que eu tive mais dificuldade de superar meus percalços, foi quando eu estava parado, curtindo o karma negativo. Até que me repetiram aquela frase que eu já disse várias vezes: karma não foi feito para ser curtido. Karma é para ser resolvido, solucionado, superado e convertido. Eu quero desencadear o karma do amor em minha vida. Eu decidi que quero um karma positivo na minha vida. Quando as crianças faziam pergunta para mim, e como foi marcante, veja como foi, já estou repetindo a história das crianças, mas uma delas perguntou: qual o seu maior defeito? Olha a pergunta que me fizeram. Eu ouvi, sorri amarelo, mas respondi com sinceridade. Dentre os muitos defeitos que tenho, aquele que é maior em mim é o orgulho. E que eu devo persistentemente combatê-lo em mim. Porque o orgulho ainda não me deixa amar como eu poderia. O orgulho não me deixa enxergar as minhas fragilidades maiores como eu deveria enxergar. Mas aproveitei para dizer a elas que este não era apenas um problema meu. Que todos eles deveriam estar atentos à cota de orgulho que porventura viessem a possuir. Porque o orgulho impede que a gente seja efetivamente solidário. Impede que a gente vá com aquilo que a gente está ofertando. Abra o coração e cante a vida. Tome da flauta para tocar a melodia da esperança na grande noite do sofrimento humano. Atravesse todos os charcos e montanhas, as planícies e os vales. Vença os locais das charnecas e chegue até os locais mais infectados, para que possam ouvir através da sua flauta a voz dos céus, comovendo o mundo. Se porventura, nesse instante que você tocar a flauta da esperança, de alguma forma você começar a chorar pelas suas dores íntimas, chore de alegria e escute a mesma melodia que o teu irmão está a escutar. Depois que você entregar a flauta para que alguém lhe acompanhe, porque quem ama deseja que alguém lhe acompanhe no amor, tome da cítara e tocando aquela cítara mágica da fraternidade, leve para aquela noite o arrebol, o amanhecer. Permita
que os filhos da agonia possam escutar aquela voz silenciosa, que como um sombrio murmúrio rasga o véu da matéria densa, para, mergulhando nas fibras mais íntimas do coração, fazer resplandecer a voz dúlcida do mundo maior, a voz de Deus, naqueles que estão crucificados anonimamente. Saia de si, vista-se da túnica da abnegação, renuncie em alguns instantes ao seu conforto, ao seu bel prazer. Vá em direção àqueles que não tem quem lhes escute a amargura. Vá na direção daqueles esquecidos do mundo, não dos céus. E seja apêndice de Jesus, seja uma emanação de Deus, seja uma irradiação do bem maior, para que estas almas aflitas encontrem paz, reconforto, esperança no seu caminho. E quando a morte vier tocar o seu coração, quando a desencarnação lhe convidar a deixar o corpo cadaverizado, você possa sair feliz, porque a despeito das imperfeições que nos marcam a trajetória, você se dispôs a amar. Feliz o que se dispõe a amar. Feliz aquele que não para ao bater do seu coração porque tem defeitos. Feliz daquele que tem deficiências, mas diz: eu posso amar, eu posso ajudar. Filhos da luz, erguei-vos, observai os pássaros nos céus, e os lírios nos campos. Vós sois mais do que os pássaros, vós sois mais do que os lírios. Ninguém consegue vestir-se com a beleza da vossa alma quando ama, e nenhum pássaro conseguirá voar como tu podes voar, ao deixar-se levar pela fraternidade. Sai e ama. E mesmo diante da dor que chega ao teu caminho, recorda o que disse o poeta da música espiritual, suas palavras amigas, caro missionário: mesmo partidas não podem calar. O riso em seu rosto, mesmo sem gosto, não deve faltar. Seus braços amigos, mesmo caídos, hão de abraçar, porque a dor é nuvem que passa, o Senhor dará as graças e o sol brilhará. Lágrima ceareiro, do teu rosto cai, mas em sentimento se traduz. Vai, não pares na dor, que a seara é de amor. Tenha fé em Jesus. Muito obrigado, meus amigos. Deus abençoe a todos. Muita paz. Nós agradecemos esta contribuição valiosa que nos fala a alma, em que Fred se coloca como porta-voz dessa doutrina que nos convida
a sairmos de nós mesmos e em busca das feridas dos filhos do Calvário. Então vamos à nossa prece que encerra as atividades desta manhã, procurando fechar os nossos olhos e entrarmos em estado de recolhimento para ouvirmos mais uma vez a voz de Deus, a voz da consciência que nos fala a alma. Senhor Jesus, mestre e amigo sem igual, é com alegria que cada momento que vivenciamos neste MIEP, recebemos de Ti as Tuas bênçãos, a Tua luz, o Teu convite, para tornarmos o nosso lar um templo de Deus, para tornar o nosso coração um feixe de luz, a perceber os filhos do Calvário, a perceber e agir como samaritanos, a nos colocarmos a Teu serviço. Foi que para isso Tu nos criaste, para servir, para amar. Permite-nos, Senhor, que tenhamos junto a Ti domínio sobre as nossas más inclinações, que possamos, através do Teu exemplo de amor, de doação, nos doarmos os recursos que a vida nos oferece, para que eles cresçam e iluminem as nossas vidas. Agradecidos estamos por este momento de luz, pelas bênçãos, pela presença da doutrina espírita em nossa vida, pela presença deste irmão que Deus nos aproximou. Que a Tua luz, Senhor, seja uma constante. O 38º MIEP aguarda vocês para a palestra de encerramento, para as atividades desta tarde. Que Deus abençoe a todos.